Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, a sabatina de Cássio Nunes Marques e sua aprovação com folga pelo Senado. Foram quase 12 horas de algumas perguntas e poucas respostas numa das sabatinas mais protocolares dos últimos anos, e não apenas pelos elogios feitos ao indicado por Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello. Isso já é parte do processo. No passado, inclusive, houve sabatinas piores do que essa, nesse sentido. Também não foi protocolar pelas perguntas despretensiosas, para dizer o mínimo, de alguns senadores. O que deu o caráter protocolar, acima de tudo, foi o discurso de contenção do Senado. Alguns senadores diminuíram deliberadamente a função da Casa Legislativa no processo de indicação de um ministro do Supremo. Algo dito com todas as letras por alguns deles, e nós vamos ouvir, inclusive, aqui essas partes da sabatina. E o indicado, de forma inteligente, valeu-se de um truque que, se virar regra, mata de vez as sabatinas. Cássio Nunes disse que não poderia comentar casos em tramitação no Supremo, valeu-se da lei orgânica da magistratura para isso, mas foi além. Ele, que é desembargador federal, afirmou que não poderia comentar outros processos judiciais relatados por outros magistrados, porque poderia ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí a sabatina de Cássio Nunes Marques se tornou mais do que protocolar, ela seria dispensável. Quem assistiu a sabatina inteira não consegue tirar dali nenhuma percepção do que ele vai ser como ministro do Supremo. Ponto para Jair Bolsonaro. A indicação mostrou-se estrategicamente bem sucedida, e Nunes Marques teve votos da base governista e da oposição, incluindo o PT. A posse do novo ministro está marcada para o dia 5 de novembro e será virtual em razão da pandemia do novo coronavírus. Para comentar essa não sabatina, estão comigo Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e eu já adianto para vocês que ninguém aqui gostou da sabatina e por razões que se somam. Eu vou começar, Tomás, com você, te perguntando o seguinte: no passado houve sabatinas curtíssimas, de 2 horas, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, em que houve basicamente elogios. Isso foi mudando com o tempo e algumas sabatinas foram mais difíceis, mais pelo contexto político do momento do que essencialmente pelas perguntas ou por um desafio para o indicado. Mas essa sabatina foi sui generis. Fizeram uma sabatina longa para nada. Qual é a sua percepção da sabatina, Tomás? Oi Recondo, oi Juliana, oi Diego. Olha, acho que a primeira coisa sobre o que você falou, né, você tem razão, que o contexto faz diferença, né? Então, que a gente viu sabatinas que eram mais tranquilas e outras mais acirradas. Mas o que explica normalmente essa mudança, né? Se alguém perguntar por que mudou? Você fala, eu acho que mudou por conta de uma polarização política nacional, que se refletia numa polarização no Senado e na indicação, e mudou por conta do ganho de protagonismo do Supremo Tribunal Federal, né, e a importância maior percebida pelos próprios atores políticos e pela sociedade de se nomear um ministro do Supremo. Bem, se foi isso que mudou, essa também deveria ter sido acirrada, né? O contexto que a gente tem no país é de polarização, e o Supremo nunca esteve tão centralmente no meio do debate, já estava no meio dessa crise atual, com crises com a presidência da República, crise entre poderes, pandemia acontecendo. Então, Lava Jato, uma discussão nacional sobre Lava Jato e os seus rumos, nunca esteve tão no centro do debate. Então, por isso que é surpreendente, né? Se o contexto tivesse mudado e com isso a sabatina tivesse mudado, seria normal. O que chama atenção e é estranho é o contexto é o mesmo. Por que essa polarização não se refletiu lá? A gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Sobre a minha impressão, o que eu diria rapidamente é, a gente já falou sobre para que serve a sabatina no programa anterior. Eu resumiria basicamente dizendo que, dentre outras coisas, ela pode servir para obter informações sobre quem está ali, né, o sabatinado. Uhum. Ela pode servir teoricamente, para um senador tentar convencer o outro, né, tentar convencer a votar positivamente, votar negativamente. Então, ela é um espaço de convencimento dos próprios senadores a partir da arguição. Ou ela pode ser um espaço para obter comprometimento do candidato, né? Não só informação, mas ele se comprometer com certas atitudes, com certas teses. E o que chama a atenção é que, em grande medida, ou talvez totalmente, eu diria que a sabatina, quando a gente diz que ela não serviu basicamente nada, é o dia que ela não serviu para nenhuma dessas coisas. Ninguém ali estava conseguindo convencer ninguém,
E mesmo que você ache, mas isso é irreal, bem, não é verdade que seja real em qualquer situação, mas mesmo que fosse, no mínimo para a gente obter mais informações ou obter comprometimento. E eu não acho que ninguém saiu dali sabendo mais sobre o candidato ou com algum comprometimento dele em relação a algum tema sobre o qual ele tenha sido perguntado. Para o indicado, a sabatina foi maravilhosa, né? Porque o que eu falei para o Diego, inclusive, sobre o artigo dele, e chamo você, Diego, para a conversa, se a sabatina seria real ou não, eu falei, por sua culpa, nós vamos ter uma sabatina de 10 horas, eu tinha falado 10 horas, acabou sendo 12 horas de sabatina, mas para absolutamente nada. Porque se a gente olha as sabatinas anteriores, o ministro Barroso não enganou nenhum senador, ele falou exatamente o que ele ia ser. Fachin a mesma coisa, Rosa Weber a mesma coisa. Cássio Nunes acho que tem um papel em branco, né? Tem um papel em branco a preencher. Qual a sua impressão, Diego? Essa é a grande contradição dessa sabatina, né, Felipe, que você já apontou, salvo engano, a terceira ou quarta mais longa, né? Eu vi na imprensa que seria a terceira mais longa dessa composição do Supremo. E se é a mais longa dessa composição, certamente, provavelmente é uma das mais longas da história, porque essa composição já pega essa transformação de um período em que a sabatina era mesmo mais protocolar para o período em que ela vai ficando mais aguerrida. Começaram com o top. Então, essa sabatina ocorre já bem dentro desse arco das sabatinas mais intensas, né, mais longas. Agora, isso é um número, né? É um número que não reflete absolutamente nada sobre o que de fato aconteceu. Porque se você for ver, como você falou, né, compara com outras sabatinas que às vezes foram muito mais lentas, muito mais curtas. Por exemplo, a da ministra Rosa Weber. Né? A ministra Rosa Weber foi uma sabatina de 6, 7 horas e não tem comparação a quantidade de perguntas que ela de fato respondeu e os senadores de fato fizeram. A gente conhece de fato a posição dela sobre diversos temas. Basicamente, as respostas do Cássio, no geral, do Cássio Nunes Marques, foram no sentido de dizer isso que vocês acham que eu penso, eu não penso exatamente. Eu apenas descrevi a posição de outras pessoas, não é bem isso, não é nada disso, né? Mas o que é, então? A tônica foi de dizer, não é o que vocês estão pensando, mas o que é, então? Essa foi uma resposta que raramente aconteceu. E é interessante porque um indicado que tem uma trajetória acadêmica, né, que fez mestrado, doutorado, e que é juiz e que, portanto, decidiu, ele produziu informação nesses dois contextos, sobre o que ele pensa e sobre o que ele já fez. Então, deveria haver muito o que se perguntar a partir desses elementos, né? Mas as perguntas, quando foram feitas, e como você falou, muitos senadores nem sequer chegaram a esse ponto, no geral, elas foram respondidas de forma evasiva. Isso. E os senadores ficaram satisfeitos com as respostas evasivas, né? O que é importante também colocar essa responsabilidade no Senado, a gente vai falar mais sobre isso. Exatamente. Juliana, e você, sua impressão, você assistiu comigo e a gente ficou comentando ao vivo no WhatsApp. Já sei mais ou menos o que você pensa e você está com o mesmo ânimo que eu para comentar essa sabatina. Diga aí. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Eu concordo com o Diego que, de alguma maneira, a sabatina fala mais sobre o Senado do que sobre o indicado, o futuro ministro Cássio Nunes. Mas acho que dá para tirar alguma coisa dele, né? De quem será esse ministro, uma vez que ocupar a sua cadeira no Supremo. Eu acho que o que ficou muito evidente é menos com relação ao conteúdo, né, das respostas, que, como vocês falaram, foi muito evasivo, mas ficou bem claro que é uma pessoa que tem habilidade política, que é capaz de sinalizar para vários lados sem se comprometer, né? Então, eu acho que isso ficou muito evidente e, a partir disso, a gente pode especular como vai ser o comportamento dele no Supremo, né? Ele não mostrou nenhum tipo de convicção inflexível, aparentou, pelo que a gente pôde ver, uma certa plasticidade aí dos seus entendimentos, dos seus posicionamentos. E pode ser que isso também marque a sua postura dentro da corte. Então, talvez a gente ache que ele não está dizendo para a gente, né, quem ele será, mas talvez ele esteja. E talvez ele vá ser um ministro que se comporte exatamente dessa maneira dentro da corte, né, se adaptando
ao contexto do tribunal ou se adaptando à conjuntura política da opinião pública, dos demais poderes, né? Acho que isso daí a gente talvez possa observar e já está colocado nesse momento da sabatina. Mas, em termos de comportamento dele na corte, uma coisa que ele quis chamar bastante atenção, e aí talvez a gente possa considerar que ele se comprometeu, é uma ênfase no colegiado, né, na deliberação do grupo. Ele chamou atenção para a postura dele ao longo, né, da sua trajetória aí como magistrado, que ele disse, olha, eu sempre submeto minhas decisões ao crivo do colegiado, né? Então, se isso tem sido apontado como um problema do Supremo, as decisões individuais, ele pareceu sinalizar que não vai seguir nessa linha. Se vai ou não sabemos, mas talvez possa ser algo com o que ele possa ser confrontado no futuro, em razão do que disse na sabatina. Queria complementar só rapidamente um ponto da Juliana. É interessante pensar nesse compromisso dele com a decisão colegiada, mas sendo um pouco cético com relação a isso, talvez isso seja o equivalente ao que ele falou sobre a Operação Lava Jato, né? Que ele disse, nenhum brasileiro hoje, nenhum promotor, nenhum juiz, nenhum advogado vai ser a favor da corrupção, vai deixar de reconhecer que houve alguns avanços. Eu acho que, né, fazendo uma analogia com essa resposta, hoje, você dizer que você valoriza o colegiado virou meio que a água que todo mundo quer beber, né, no Supremo. Tem ministros que dão decisões liminares individuais quando acham necessário, às vezes bastante ousadas, e professam, tem falado cada vez mais dessa importância do colegiado. Então, acho que é uma sinalização, mas eu não sei o quanto que isso não é um pouco o básico, né? O básico que está se aparecendo no discurso judicial dominante no Supremo no Brasil hoje. Eu acho que o ponto da Juliana, eu acho bem interessante, porque eu fiquei com a mesma sensação e agora ela materializa. Isso, inclusive, que ele falou sobre colegiado, pode ser tudo e nada. É o que a Juliana falou, é uma plasticidade. E realmente vai ser difícil a gente conseguir extrair, em alguns momentos, alguma posição dos seus votos que permita olhar o futuro. Mas eu queria, para a gente avançar, colocar alguns trechos da sabatina e a gente vai comentando. E o primeiro deles é do senador Espiridião Amin, falando sobre a função do Senado nesse processo de indicação. Vamos ver. Eu quero apenas dizer o seguinte, eu tenho uma visão muito clara de qual é o nosso papel. Fiz essa comparação ontem na avaliação do indicado para o Tribunal de Contas da União. Peço até permissão ao senador Anastasia de novo para que ele medite sobre isso, ao meu amigo Nelson. Comparado com o Instituto do Index Librorum Prohibitorum da Igreja, não nos cabe aqui dizer imprimatur, ou seja, imprima-se, faça-se. O nosso papel é mais modesto, é o nihil obstat. É dizer, olha, não é meu, mas nós não nomeamos ninguém. Nós, o Senado, não temos como papel escolher. Esse papel é, inequivocamente, do presidente. A nós, a Comissão de Constituição e Justiça, que não tem o papel da comissão de investigação permanente que o Senado americano tem, permanente, que são muitas autoridades que dependem, nós temos o artigo 383 do regimento subsequente à Constituição. A nós cabe um papel de âmbito mais restrito. Nihil obstat. É isso que eu estou sendo chamado a dizer, não em latim, mas em português. Eu não vejo nada de concreto contra para que esta pessoa seja nomeada por quem de direito, que é o presidente da República. E é dessa... E aí, Diego, o que você pode falar dessa posição, desse esvaziamento do Senado? Um equívoco completo e um esvaziamento deliberado, né, como você colocou, e um equívoco em vários níveis. Primeiro, porque não tem nenhuma base textual, né, se poderia dizer que é um argumento jurídico,
não vejo assim. A Constituição não endossa essa visão, diz que o Senado vai ter que aprovar o nome em arguição pública, né? Então, é difícil você ler isso como sendo simplesmente uma verificação de antecedentes, né? Uma coisa quase que burocrática. Então, não precisaria ser o Senado. Então, não precisa ser nem ator político. Coloca a Polícia Federal para fazer esse levantamento, esse atestado. Mas não, a Constituição coloca na mão de atores políticos que representam as unidades da federação, que também, como o Tomás lembrou na discussão passada, isso é parte da lógica da Federação Brasileira, que o Senado tenha esse papel político. Então, uma coisa é dizer que o Senado não escolhe, de fato, a escolha do presidente, mas ao decidir se aprova ou não, se espera do Senado é sim que discute o sentido político da indicação, é sim que assuma a responsabilidade política e tem como resultado uma decisão que, né, é um endosso. É um endosso. Então, Cássio Nunes Marques é um nome que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro com endosso da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário do Senado. E textualmente, às vezes, né, os senadores citam alguns artigos do regimento, e isso não deveria impressionar ninguém nesse caso, porque se você for lá no artigo 383 do regimento, ele me parece dizer o contrário do que o senador está sugerindo. Ele coloca, por exemplo, uma série de etapas procedimentais para que a sociedade participe, ele coloca uma possibilidade de audiência pública, ele inclusive diz que a comissão convocará o candidato para ouvi-lo em arguição pública sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado. Ou seja, desempenho prospectivo do cargo a ser ocupado. Queremos ouvir você sobre assuntos que têm a ver com essa função que você vai exercer. Não é simplesmente, vamos ver se está tudo ok com a sua vida prévia, seus diplomas estão em ordem. Essas coisas fazem parte, mas elas não esgotam. Então, achei absolutamente injustificado essa leitura e um exagero desnecessário, né? Por que você precisa colocar em termos tão restritivos o papel do Senado, né? Poderia aprovar o caso, poderia votar a favor. A pergunta que é por que os senadores Priadini e outros fizeram questão de endossar essa visão tão restritiva do seu próprio papel. Juliana e Tomás, o que vocês acham dessa postura do Spiridione? Que a gente vai ver que não foi isolada não, hein? Juliana, você. Eu acho que, na linha do que o Diego falou, surpreende, né? Um poder abrindo mão de seu próprio poder deliberadamente e sem necessidade, porque poderia ter justificado seu posicionamento com base em outras razões, e não ter mencionado o fato de que o papel do Senado é um mero, né, um papel de mera verificação, um papel pequeno, um papel contido. O que poderia justificar, talvez, né, esse abrir mão de poder, possa ser pensar nas futuras indicações que essa própria coalizão pode vir a fazer. Digamos que as próximas indicações que passarão pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para outros cargos, inclusive para ministro do Supremo no ano que vem, na vaga do ministro Marco Aurélio, que podem vir a ser mais polêmicas do que a do ministro Cássio Nunes, e que, de antemão, alguns senadores já demarcam que o Senado não vai poder ter um papel tão ativo na sua rejeição. Eu só consigo ver, dessa maneira, uma justificativa para um órgão abrir mão do seu próprio poder para o futuro. E é isso, poderia ser a visão isolada de um senador, né? No caso do Espiridião Amin, que apareceu aí no vídeo. Mas a postura de todos os senadores, ou da maior parte dos senadores que compareceram à sabatina, de alguma maneira endossa essa visão, né? Porque foi uma postura bastante frouxa com relação ao indicado. Ele não foi apertado, ele não foi confrontado diretamente. Algumas perguntas mais, digamos assim, constrangedoras, talvez, foram feitas com relação ao currículo, com relação a conexões e até com relação ao posicionamento, mas, diante das respostas mais ou menos evasivas, não houve nenhuma insistência, né? Ele não foi encurralado e sendo obrigado a responder. Então, houve uma certa conivência com essa visão aí esposada pelo Espiridião Amin. A gente vai ver até mais para o final um exemplo disso, de uma pergunta que ele simplesmente não respondeu e os senadores fizeram ouvidos moucos. Tomás, e você? O que você diria do Espiridião Amin? Olha, na mesma linha, eu diria que tem na melhor das hipóteses, uma incompreensão ou
na pior das hipóteses, um esvaziamento do que significa o nosso processo de nomeação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, que a gente poderia, né, tecnicamente dizer que é um modelo colaborativo, né? Dizer que o presidente nomeia, na verdade, não é nem propriamente correto. Quem nomeia, a nomeação é produto do presidente mais o Senado. O presidente indica. O Senado confirma ou não confirma. A nomeação é produto da soma desses dois momentos. O nomeado é nomeado, a nomeação é o processo, né, é o resultado desse processo. Daí que você é nomeado. Você é nomeado pela soma desses dois produtos, digamos assim, né? Então eu acho que tem uma incompreensão sobre isso. Eu diria que e qualquer pessoa que já tem poder de veto sobre qualquer escolha sabe disso, né? Qualquer pessoa que já esteve num grupo tendo que escolher um restaurante ou pedir uma pizza, se você vai, se quem escolhe, sugere o sabor que vai ser pedido, não pode sem os outros concordarem, isso, se você vai simplesmente escolher simplesmente uma pizza a qual você não seja alérgico e não te mate, ou se você vai escolher uma pizza que seja a melhor pizza do mundo, a sua favorita, isso aí é do processo. No final, o que vai ser escolhido é da soma de vocês dois, né? E tem um elemento aí que não é uma pizza que você vai comer uma vez, né? Numa tarde, numa sexta-noite, num domingo à noite. É uma nomeação para décadas, né? Então a gente está escolhendo aí, fazendo um pedido que é para décadas e décadas. Então, eu estou usando um exemplo trivial, mas dizer, quem veta, nomeia. Né? Quem veta tem um poder de nomeação, até porque a gente sabe, né, e é isso que os cientistas políticos estudam, que o poder de veto constrange a indicação. O presidente não quer indicar alguém que vai ser vetado. Então, a antecipação do veto já muda quem você vai indicar e quem não vai indicar. Né? Teoricamente, você pode vetar nomeações até que alguém indique aquele candidato que você acha que seja o melhor candidato possível para o país. E para uma vaga como essa, e talvez seja essa a grande questão de fundo aqui, né? Porque acho que a pergunta que está por trás disso é por que o Cássio Nunes, dentre tantos outros desembargadores do Brasil? Né? Essa é a pergunta que não foi respondida. Ninguém nega que ele tenha conhecimento jurídico atestado e profissional, o que anos de carreira e anos como desembargador atestam. Mas acho que a pergunta que fica é, dentre tantos desembargadores, por que esse? Né? A maneira como parece que o senador Espírito a mim coloca a questão é como se o Bolsonaro pode jogar quem ele quiser e o máximo que a gente pode fazer é escolher, caso tenha alguma coisa contra, muito negativa. Acho que não, acho que a gente pode pensar que isso é um processo colaborativo que deveria trabalhar para que nomeassem-se o melhor ou a melhor candidata possível, a melhor ministra possível para uma vaga. Então, acho que teve uma compreensão, na melhor das hipóteses, mas eu diria mais do que isso, um esvaziamento da função do Senado e um esvaziamento também da sua própria responsabilidade. É importante que a gente chame atenção, a responsabilidade é do Senado, sim. Né? O Senado tem esse poder, sim. Se ele não está exercendo, a gente pode discutir por quê. Mas o poder é do Senado. Deixa eu colocar um outro trecho aqui, eu vou pedir para a Juliana comentar, do senador Anastasia, e vamos pensar nas consequências de uma percepção dessa que ele expôs aqui na sabatina. Vamos ver aqui. Me espantou muito durante esse processo de indicação do eminente desembargador algumas dúvidas lançadas sobre a questão da sua inserção plena no dispositivo constitucional do artigo 101. Basicamente, a questão do notável conhecimento jurídico e da reputação ilibada. Mais do notável conhecimento. As pessoas se olvidam de que o eminente desembargador já é magistrado e foi indicado pelo 5º Constitucional há 10 anos atrás. E eu vou relembrar aqui a todos como se dá esta indicação. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, composto por advogados juristas de todo o Brasil, escolhem, com critérios do artigo 94 da nossa Constituição, ou seja, advogados com notável saber jurídico e reputação ilibada, uma lista sextupla. Essa lista é encaminhada ao tribunal onde a vaga será provida, no caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que também, com base no artigo 94, dentre esses 6 indicados, naturalmente perquire sobre o notável conhecimento jurídico e a reputação e faz a lista tríplice, que é encaminhada, então, à chefia do Poder Executivo. Portanto, além, é claro, da nossa competência plena de rever esses critérios, que são, de fato, objetivos,
o eminente desembargador já passou por eles há 10 anos atrás. E de lá para cá, é claro que ele só se aperfeiçoou nesse campo. Então, eu faço essa observação propedêutica, digamos assim, porque eu acho que houve um esquecimento disso. Esquecimento, Juliana? Foi um esquecimento disso? Assim, a gente fica desanimado de assistir novamente isso, na verdade, né? Mas porque se a moda pega, assim, se é desembargador, já está lá, não precisa nem por que fazer sabatina. Pois é, e se você for estender esse argumento, bom, se a pessoa é advogada, ela foi aprovada na prova do AB e ela não tem processos perante a ordem, logo ela tem notório saber jurídico e reputação ilibada. Quer dizer, se você for ampliar isso, há mecanismos, pode haver mecanismos de controle em outros cargos, também em outras profissões, que esvaziariam completamente uma sabatina, e eu acho que não é esse o objetivo constitucional, né? Fora que esse argumento que ele traz explicitamente também é muito, muito surpreendente, né? Nesse sentido de falar, é claro que ele só se aperfeiçoou de lá para cá. Por que isso é claro? Não tá, assim, não é evidente por si só, né? E fora que a natureza dos cargos é diferente, né? Exato. Como o Diego já trouxe, o próprio dispositivo do regimento interno traz esse elemento, né, de que vai ser avaliado a adequação para o exercício daquela atividade específica, que não é a mesma que ele ocupava, né, que ele exercia como desembargador. Então, eu acho que tem muitos elementos. Tem um elemento temporal, né, o que aconteceu de lá para cá. Ele foi um bom desembargador, ele não foi um bom desembargador, ele se comportou como uma pessoa proba na vida, mas de maneira mais ampla ou não. Tem o elemento funcional também, além desse elemento temporal, que é qual é a atividade que esse indivíduo vai exercer ali como ministro do Supremo e o que se espera de um ministro do Supremo. E tem também o elemento da conjuntura política, né? A avaliação do Senado também passa por isso, né? E isso vai ser trazido numa sabatina. Então, todos os elementos que justificam a realização dessa sabatina, eles não são respondidos por essa argumentação do senador Anastasia. E ela reitera aquilo que a gente falou há pouco, que esvazia os poderes, e aí, como colocou o Tomás, as responsabilidades do Senado, a meu ver, indevidamente. E tem essa questão que você mencionou, Juliana, e eu já passo a palavra para o Diego. Uma coisa é ser desembargador federal, outra coisa é ser ministro do Supremo, uma coisa é ser ministro do STJ, outra coisa é ser ministro do Supremo. Estendendo, ampliando, como você fez, Juliana, esse argumento, é como se todo juiz do país tivesse condições de ser ministro do Supremo, então basta a escolha, basta a unção do presidente da República. Diego. Para reforçar que são duas posições diferentes, né? Primeiro, ao contrário do que disse o senador Anastasia, o termo do artigo 94 não é notável saber, é notório. A Constituição usa palavras diferentes, para ser chato nesse argumento, mas a Constituição sequer usa o mesmo termo para se referir às condições que são exigidas para as duas vagas, né? Numa notório saber, no notável saber. Então, se é para você jogar com o regulamento debaixo do braço, está errado o regulamento, a leitura do regulamento feita pelo senador Anastasia. E mais, voltando ao regimento do Senado, o artigo que o senador Espiridião Amin citou para justificar essa leitura deflacionária do papel do Senado, ali está dito que os materiais que o indicado tem que entregar por escrito para a CCJ, ele precisa demonstrar experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade. Ou seja, é uma análise que você tem que fazer com parâmetros que não são simplesmente notável saber e a reputação ilibada, né, que variam de acordo com a posição. Você pode ter afinidade intelectual e moral, né, para uma determinada posição no judiciário e não ter para outra. São tribunais diferentes, são tarefas diferentes. Então, é muito, muito estranho esse argumento nas implicações, não tem base também textual, nem no regimento, nem na Constituição, além de implicações absurdas, que eu acho que é o mais importante que vocês já destacaram, né? Certamente o resultado desse argumento seria, então, que aprovado, sabatinado uma vez, você conquistou a reputação ilibada e o notório saber para o resto da vida.
O que seria equivalente a você dizer que alguém que você conheceu aos 20 anos, que você achava uma boa pessoa, dali a 40 você pode garantir, né? A pessoa só vai ter melhorado, né? Tem uma coisa que o tempo destrói, para ser também bastante chato com relação a esse ponto, se tem uma coisa que o tempo pode destruir, é a reputação ilibada, né? Para começar. Então, é muito, muito surpreendente também esse segundo argumento, mais uma vez, uma abdicação de responsabilidade muito estranha. Mas e você? Não, eu acho que eu vou ser repetitivo em relação ao que eu tinha acabado de falar, né? Acho que a pergunta é por que esse desembargador, dentre tantos outros, né? Se você parte do pressuposto que todos os desembargadores têm saber jurídico, conhecimento jurídico, é meio evidente. Mas assim, também é verdade o que está dizendo. Isso é verdade também de todos os professores de direito, todos os promotores, todos os advogados, né, todas as pessoas que passaram pelas provas da profissão e exercem a profissão. Então, praticamente qualquer pessoa nomeável para esse cargo e para quase qualquer outro cargo cumpriria o requisito. Então, não é isso, né? Vocês já falaram de coisas diferentes. Não é esse mínimo, que é o mínimo mesmo, sequer para você estar naquela sala, né? Sequer para você estar... mas também a função é diferente. Acho que isso é uma questão importante, né? O conhecimento em quê? Né? Você vai nomear uma pessoa para fazer uma função, sei lá, é como se fossem médicos completamente diferentes, médicos com especialidades diferentes, né? Ambos sabem medicina, mas vai ser para fazer uma neurocirurgia ou vai ser para diagnosticar uma doença, né, uma infecção, uma imunológica. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar a claro que a questão é para a função também, né? E eu acho que tem também uma mistura aí do normativo e do descritivo, quase, né? Eu acho que o que eu deveria dizer da melhor maneira possível é realmente pessoas que foram nomeadas para cargos anteriormente talvez mostrem que elas têm uma habilidade para serem nomeadas para cargos, né? Alguém que no passado conseguiu ter a aprovação da ordem da OAB, ter a aprovação do tribunal, ter uma nomeação presidencial, é realmente uma pessoa que mostrou habilidade em navegar processos de nomeação. Então, o que eu posso dizer para você descritivamente é que pessoas que já fizeram isso uma vez realmente talvez tenham mais facilidade de fazer isso de novo. Mas isso não significa necessariamente que, normativamente, que essa pessoa seja o melhor candidato, necessariamente, para aquela vaga. Pelo contrário, talvez o que você queira, o perfil que você queira, seja pessoas que talvez tenham dificuldades em lidar com esse processo de nomeação, ou algumas dificuldades específicas em lidar com alguns dos problemas envolvidos no processo de nomeação como esse. Eu queria agora que a gente ouvisse um outro trecho da Sabatina, que é um problema recorrente, a gente já falou bastante dele, propusemos, inclusive no programa anterior, perguntas que pudessem ser feitas e que tirassem alguma coisa do sabatinado, mas ele usou um truquezinho, vamos ouvir aqui. O inquérito das fake news, assim denominado, também tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, em razão de uma disposição expressa também, no inciso 3 do artigo 36 da LOMAN, é vedado, não só a mim, mas a qualquer magistrado em território nacional, no exercício da judicatura, tecer comentários acerca de processos em tramitação em outros juízos. Então, é por isso, e eu peço desculpas, por não ser incisivo, por não dar uma resposta cirúrgica em relação a como penso. E isso não gera só o impedimento. Se aqui estivesse um advogado indicado, ele, ao se pronunciar, geraria um impedimento para eventual julgamento. O meu caso é uma incidência dupla. Além de um eventual impedimento, se eventualmente essa casa não vier a aprovar o meu nome, eu vou voltar não, porque de lá nunca saí. Vou voltar fisicamente para o TRF da primeira região e estarei submetido à sanção disciplinar, porque eu estaria aqui, diante de Vossas Excelências, descumprindo uma lei federal. Bom, então, se houver indicação de um magistrado, não pode se perguntar nada, né? Pode se perguntar onde ele nasceu, pode perguntar o time que ele torce, coisa do gênero. Animal favorito, cor favorita. Assim, a gente sempre houve a dificuldade de se perguntar ao candidato como ele se posicionaria ou se ele
um pensamento dele sobre algo que está em tramitação no Supremo. E essa limitação é clara, é evidente, isso se compreende. Buscou-se no passado, né, em casos julgados no passado, uma alternativa de como ele teria votado, o que ele pensa de determinado julgamento. O Cássio Nunes Marques diz que nem do passado ele falaria. Ou seja, não sobrou nada, né? Não sobrou absolutamente nada para falar com ele. Pois é, Felipe, e mais uma vez, me parece, né, como tem acontecido com as outras falas que a gente discutiu aqui, não tem base jurídica para isso, ser dito dessa forma, e as implicações são problemáticas, né? São coisas que são erradas nos dois sentidos. E por que eu acho que não tem base jurídica? Se você for ver o artigo da Loman, que o Cássio Marques fez referência, ele veda que juízes manifestem opinião sobre o processo pendente de julgamento, né, seu e de outros magistrados, ok? Ou façam um juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, com as ressalvas de críticas aos autos em obras técnicas ou no exercício do magistério. Então, primeiro que você vê que o que não pode se manifestar a ponto de qualquer forma é apenas processo pendente de julgamento pela Loman, né? Se você está falando sobre despachos, votos ou sentenças, aí o que você acha que é um juízo depreciativo? Você pode discordar sem fazer juízo depreciativo, né? Que leitura é essa de que a crítica é um juízo depreciativo? Você não está dizendo esse ministro foi irresponsável, né? Você está só dizendo eu discordo do argumento, é só isso que ele poderia dizer. Por exemplo, se ele falou tanto de ativismo e de autocontenção, como é que pode ser depreciativo você pegar uma decisão do Supremo e analisar se você acha que ela foi, nas suas lentes, uma decisão contida, uma decisão ativista? Isso é da área, isso é do jogo, as pessoas discutem isso o tempo inteiro. Então, me parece ter base para isso, e tem das implicações, né, que acho que você já adiantou, não dá para responder nada, mas eu chamaria atenção para um outro ponto, que é a estranheza que causa subitamente surgir um processo desse, um argumento que ninguém nunca usou, nunca foi discutido, nunca foi ventilado, que tem implicações, né, enormes para a dinâmica desse processo, e de repente todo mundo acha normal, como se sempre tivesse sido assim, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Nada de óbvio, nunca foi assim. Nenhum indicado, né, a gente tenha conseguido olhar, interpretar o Loman dessa forma. Então, é muito, muito problemático e sem base jurídica, me parece. Juliana, eu queria te ouvir, porque assim, no passado eu me recordei aqui ontem para analisar como foi a sabatina do ministro Luiz Roberto Barroso. Em alguns momentos, ele tinha uma saída esperta para isso. Ele dizia, olha, nesse caso no Supremo, o que estava em jogo era o seguinte, tinha uma tese que era assim, tinha uma tese que era assado. Então ele despistava, mas ele falava das duas teses. No caso dele, ele até se posicionou muito porque alguns processos polêmicos foram patrocinados por ele. Então a gente já sabia mais ou menos o que ele pensava. Com essa posição do Cássio Nunes, não sobra. O que sobra, Juliana? Como é que se pergunta? Pois é, Recondo, você falou que com esse posicionamento, né, fica ali obstaculizada aí qualquer tipo de sabatina com relação a magistrados, mas se a gente for expandir esse argumento usado pelo indicado Cássio Nunes, também advogados não poderão responder nada, né? Porque o Código de Ética da Advocacia, ele traz que o advogado deve se abster de debater qualquer causa sob seu patrocínio ou patrocínio de colega, ou seja, todos os casos. Então, se a gente for levar ao extremo essa argumentação, ninguém mais que tenha formação jurídica, que exerça a advocacia ou a magistratura, pode ser sabatinado. Então, quer dizer, me alinho aí com o Diego de que isso não tem fundamento. E o que surpreende é o Senado ou a Comissão de Constituição e Justiça aceitar esse argumento com tanta passividade, né? Aceitar e naturalizar esse argumento, não questionar esse argumento, e, salvo engano, nenhum senador questionou isso, né? Alguns tentaram contornar, alguns tentaram, inclusive, reconhecendo isso, fazer a sua pergunta de outra maneira, mas ninguém confrontou esse argumento que esvazia completamente as sabatinas, não só para ele, mas para outros futuros nomeados. Então, isso chama bastante atenção.
Tomás, eu queria te ouvir também, e eu me lembro que em determinado momento, Juliana, você mencionou agora, inclusive, que nenhum senador fez objeção a isso, alguns até falaram, tá certo mesmo, tem que responder, mas eu me lembro, inclusive, de sabatinas anteriores, de senadores propondo que se fechasse a sabatina. Olha, se você não pode responder a nada, isso aqui não faz sentido, então vamos fechar a sabatina em conselho, a gente não torna público o conteúdo, mas a gente precisa saber o que você pensa sobre determinado assunto. Nessa sabatina de agora, ficou tudo por isso mesmo. E, Recondo, se a gente for somar essa dupla, essa incidência dupla, né, que ele chama atenção, o fato de que ele não pode comentar porque ele pode estar pré-julgando, já que está se candidatando, né, ao Supremo, e porque ele é magistrado, só um lado disso já inviabiliza de alguma maneira, né, que a gente pensar que quase tudo está pendente de julgamento no Supremo, de uma ou de outra maneira. Então, isso já era muito restrito, né, e que valia para as sabatinas anteriores, que já vinha sendo utilizado isso com muita largueza, assim, em sabatinas anteriores. Quando acrescenta essa segunda camada, aí parece que enterra de vez a possibilidade de se discutir qualquer tema substantivo numa sabatina. Tomás, você? Não, eu acho que a frase que ele usa, né, quando ele diz que ele não poderia falar, porque estarei submetido à sanção disciplinar, né? Acho que é interessante fazer a pergunta sobre o que ele quer dizer com isso. Porque parece que ele está dizendo que existe uma norma jurídica que o impede de falar isso, né? Então, olhando para o passado, isso é verdade? Descritivamente, isso é verdade? Órgãos de controle de comportamento judicial em algum momento puniram qualquer juiz submetido a qualquer sabatina para qualquer cargo, né? As recomendações do CNJ aí para considerar, não parece ser real, não parece ser uma descrição da prática em relação a isso. É o entendimento dele pessoal da norma, é isso que ele entende que a norma significa, então ele está dizendo que seria idiosincrático, mas pelo menos estaria claro que ele, especificamente, que interpreta essa norma dessa maneira. Ou ele está manifestando um receio sincero, um receio de, olha, isso pode acontecer comigo. Sinceramente, não parece que seja verdade em nenhum dos casos, né? Não parece que seja realista imaginar que, caso ele tivesse respondido perguntas, comentando decisões anteriores, que de fato tivesse qualquer receio de punição nesse sentido. Então eu diria que realmente foi uma carta que ele tirou nessa sabatina, foi uma inovação problemática. Espero que que isso não vire moda, digamos assim, que nomeados futuros não comecem a usar essa mesma carta. Acho, inclusive, que o mínimo, talvez, que a gente esperasse então uma consulta ao CNJ, né? Mas espero que o Senado, seja a CCJ, seja a mesa do Senado, faça uma consulta formal ao CNJ solicitando uma posição do Conselho Nacional de Justiça sobre se faz sentido isso, porque isso afeta todas as potenciais sabatinas futuras do Senado, né? Então, acho que isso não faz sentido. Mas eu acho que vai descer para outra ponta. Ele falava que tem dois motivos para não falar, né? Um é esse, que a gente já descartou. O outro ele falava, porque esse caso pode aparecer no futuro e se eu falar qualquer coisa, eu estarei impedido. Então vem uma outra prática, né? A gente sabe que o Supremo tem uma prática em relação ao impedimento de ministros, especialmente para controle abstrato de constitucionalidade, muito relaxada, digamos assim, né? A gente não vê ministros, de fato, se dando por impedidos, salvo questões formais, objetivas, específicas, né? Foi o AGU que atuou naquele processo antes de ser ministro. Nesse caso, eles estão mais se dando por suspeitos. Mesmo assim, eles estão dizendo, mesmo que eu tenha dado parecer, isso se iniciou com o Toffoli, num diálogo que eu lembro de ter visto dele saindo do plenário com o ministro Gilmar, dizendo, o fato de eu ter dado parecer não significa que eu estou impedido agora como julgador em controle concentrado, e aí eles passaram a ignorar isso. Exatamente. Não, assim, então, mesmo nesses casos tem um relaxamento, quanto mais já falei sobre isso, né, e assim por diante. Então eu chamaria a atenção que o mínimo que se espera, então, desse candidato, a gente tem as críticas da sabatina em si, aí desse futuro ministro, né, que foi confirmado, seria que ele realmente não se pronunciasse sobre processos pendentes nunca, em nenhuma situação, né, entrevistas, tal, que é o mesmo tipo de restrição que ele manifestou nessa sabatina, que ele leve para a vida, e que se por um acaso ele faça isso, ele fale sobre um processo,
ele mesmo disse que ele estaria impedido, né? Então, acho que ele de fato atue dessa maneira, se dê por impedido, e cobre o mesmo tipo de comportamento e vote dessa maneira em eventuais arguições de impedimento em relação aos seus colegas e colegas de bancada. Eu queria chamar o último trecho aqui para a gente ouvir. Uma pergunta foi feita, e a gente levantou, inclusive, essa questão aqui no programa anterior, de saber exatamente por quê da escolha, com quem ele conversou, como foi o processo de indicação, quem foi o padrinho dessa indicação, como é que foi a conversa com o presidente, e aí a resposta foi tudo e nada. Esse processo político ele não foi desencadeado agora. Ninguém chegou agora e me lançou como candidato. Eu já vinha fazendo trabalho desde 2015. Em relação à decisão do presidente da República, eu posso lhe assegurar, dentro do meu conhecimento, porque não sou a pessoa mais indicada para responder, talvez Sua Excelência o presidente responda, mas o que foi do meu conhecimento é que absolutamente ninguém interferiu na decisão do presidente da República para a minha indicação ao Supremo Tribunal Federal. E eu digo do meu conhecimento que foi ampliado quando ele me convidou, que eu não sabia que seria para esse desiderato, e a perplexidade, não pelo nome indicado, mas por não ter sido debatido, de não ter sido amadurecido esse processo, pelo menos com as pessoas que ali estavam. Muito provavelmente ele tenha conversado com alguém. E muito provavelmente muitas pessoas do Poder Judiciário, muitas pessoas do próprio Ministério Público e muitos parlamentares que provavelmente conviveram durante esse período com o presidente da República tenham referenciado o meu nome para uma outra função que não era o Supremo Tribunal Federal. Então, o que chega no meu conhecimento é que essa decisão foi própria do presidente. E aí, Diego, o que você me diria? Assim, a gente já sabe, então, que ninguém botou uma arma na cabeça do presidente, nem tomou o papel dele e passou o leak paper no nome, né? Isso a gente já sabe, mas de resto a gente não sabe mais nada, né? Exato, e só para contextualizar essa resposta, ela veio em resposta a uma pergunta que era objetiva, né? Era se ele tinha tido contato com o Frederico Wassef, né? Como é que tinha sido, não sei se foi só esse nome que apareceu na pergunta, mas acho que Flávio Bolsonaro, né, o senador que fez a pergunta, fez referência a matérias na imprensa que apontaram que um dos apoios, né, um dos caminhos que tinham levado o nome até ao presidente Bolsonaro teria sido o advogado Frederico Wassef, que está envolvido em diversas controvérsias, para dizer o mínimo, e Flávio Bolsonaro, né, talvez intermediando, mas a pergunta é totalmente válida, apareceu isso na imprensa em vários contextos, e ela merece uma resposta objetiva. Nem que seja, não lembro, e aí você decide se você confia na sinceridade da resposta ou não. Mas nem o não lembro houve, né? Não houve nem sim, nem não lembro. A resposta foi a algo que não se perguntou. Como você falou, houve interferência de alguém? Não houve interferência de alguém, mas não foi isso que foi perguntado. E é importante dizer que esse tipo de pergunta foi um dos principais avanços da prática das sabatinas no Brasil, né, nos últimos 15 anos, mais ou menos, assim. Isso foi, digamos, um ganho claro, inequívoco, que era crescente e que acho que contribui, no mínimo, para uma coisa que já foi mencionada por vocês, para que se crie uma série histórica, né, de com quem a pessoa tem afinidade, quem apoiou, para que, até se não houver a declaração de suspeição no futuro, e a gente sabe, como o Tomás observou, que isso é raro no Supremo, que a pessoa seja, então, responsabilizada politicamente, moralmente, por isso, que as pessoas possam avaliar. Esse era um caso em que o ministro está julgando alguém com quem ele tem muita proximidade. A gente não tem nem essa informação, então. E esse era o último momento de perguntar isso antes que a pessoa se tornasse ministro do Supremo, né? Então, uma não resposta que exemplifica bem, né, várias coisas que a gente disse até aqui, fala, parece que está dizendo, nesse caso, parece que ele está dizendo algo com muito vigor, mas é algo que não foi perguntado e que é irrelevante, né? Ninguém achava que tinha interferência nesse sentido. A gente queria saber com quem ele se encontrou, ponto. Exatamente.
Tomás, você, o que você diz dessa resposta do Cássio Nunes Marques? Eu achei curioso que a resposta foi, digamos assim, se é verdade que a gente já viu outros candidatos a outros cargos, e mesmo ao Supremo, tentando evadir, vamos dizer assim, só não responder diretamente objetivamente a resposta, o interessante é que a resposta quase que foi ao contrário, né? Normalmente, às vezes, o que os ministros falam, e que é pouco crível, é não sei, não fiz campanha, não se faz campanha, né? Cargo de ministro supremo não se pede nem se recusa, né? Não sei do que você... Não sei o que aconteceu. O interessante é que ele fala o contrário. Ele fala, olha, desde 2015 eu estou trabalhando para ser nomeado, desde 2015 que eu estou tentando ser nomeado para STJ. Então é quase assim, não tenho controle, né? São 5 anos de tentando ser nomeado e meu nome circulando por Brasília. Como é que eu vou controlar quem é que fala bem de mim? Não tenho como saber. É curioso, né? Existe um elemento de sinceridade nisso, é verdade. Ele estava há 5 anos trabalhando para ser nomeado para o STJ, o que também não é um problema em si, né? Querer ser nomeado para o STJ, um embargador querer ser nomeado para o STJ, inclusive as vagas são reservadas, algumas a desembargadores, imagina-se que isso acontecerá. Mas é curioso que a resposta não foi, não sei, nunca fiz campanha. Mesmo que eu estava em campanha há 5 anos, então isso meio que quase como se tivesse perdido o controle de qualquer tipo de quem, com quem falou, com quem não falou, quem sugeriu, quem não sugeriu. O que é curioso. 5 anos de campanha. Juliana, e você? O que você observa dessa evasão aí do Cássio Nunes Marques? A gente não sabe. No final das contas, só vamos saber quando ele já for ministro, como é que foi exatamente o processo de indicação dele, né? Exatamente. E aí, na linha do que o Tomás colocou, dificulta a gente poder arguir qualquer tipo de suspensão, impedimento, vínculos, etc., né? Complica a situação, não se esgota aqui esse problema, né? O que ele fez, o que não fez, com quem falou, com quem não falou, para chegar a essa sabatina, mas isso pode ter algum tipo de impacto daqui para frente. Então, é uma situação que dificulta esse monitoramento, dificulta esse controle do exercício da própria função que ele vai exercer nada mais central, no Supremo. Indicado, nomeado para o TRF pela presidente Dilma Rousseff e agora nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro, e com essas respostas que são tudo e nada. É típico centrão, um procedimento de centrão. Agora, eu queria só... Diga, Diego, diga. Só uma pergunta para a Juliana, que eu sei que esse é um tema que importa bastante para você, Juliana. As práticas, a transparência nas práticas dos ministros com relação a quem eles se encontram, né? Como é que é a formação da agenda deles, quem eles recebem, com quem eles conversam. Então, parece que isso já talvez é uma prática problemática que já começa antes de chegar no Supremo. Pois né? Começa a se desenhar desde já, né? Um indício de uma prática que acontece no Supremo e que o indicado, o Cássio Nunes Marques, não parece que está disposto a romper, né? Que é a prática de receber uns e não outros, e usar mecanismos legais, como a oportunidade de despachar, de conversar com os magistrados, para que isso seja feito dessa maneira, né? Abrir as portas do tribunal para a sociedade, mas não é para a sociedade como um todo, né? Para uma parte dessa sociedade. E isso chegou a ser mencionado, né, por alguns senadores, falando, não se esqueça de nós, tem alguns que passaram por aqui, depois não abrem mais as portas para nós, o que poderia ser um pleito legítimo se essas portas fossem igualmente distribuídas, né? Não só entre os senadores, mas como setores variados da sociedade. Mas o que a gente vê é que isso não acontece, né? Essas portas não estão abertas a todos, e, na verdade, a gente sequer consegue saber exatamente a quem estão abertas, né? E eu acho que essa resposta evasiva a essa pergunta corrobora essa opacidade dessas práticas, essa falta de transparência dessas práticas. A gente não consegue saber com quem, nem em que circunstâncias, e logo a gente não consegue controlar, criticar e cobrar. Nesse caso, e aí, só para concluir, a gente passar para a nossa rodada final, 2 pontos que eu acho que a gente ainda não mencionou, mas primeiro fica muito claro que Cássio Nunes Marques jogou com o resultado,
jogou com o regulamento, fez uma sabatina que para ele foi ótima, cumpriu tabela, os senadores não reclamaram, portanto, é uma sabatina que está à altura do que o Senado queria. Então, depois que não reclamem do procedimento ou de decisões do ministro quando estiver sentado à cadeira. E outro ponto que me chamou a atenção foi que ele teve tempo definido para responder. Ele tinha 10 minutos para responder as perguntas. Isso me chamou a atenção, porque, é claro, essa é uma sabatina também diferente por conta da pandemia do coronavírus, a gente viu os senadores de máscara, etc., com distanciamento, o plenário vazio, a imprensa não pôde acompanhar lá de dentro pela primeira vez, mas com tempo definido, se os próprios senadores comparavam a sabatina no Brasil à sabatina nos Estados Unidos, dizendo a sabatina lá dura dias, etc., agora a gente tem 10 minutos para a figura responder as perguntas. Eu achei isso um pouco esquisito. Vamos passar aqui para a nossa rodada final, para a gente eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana, lembrando de outros assuntos. Eu queria começar com a Juliana, porque a gente recebeu uma crítica / observação sobre o nosso programa anterior, em que nós debatemos aqui a decisão do ministro Marco Aurélio de soltar o André, chamado André do Rap, uma liderança do PCC, e depois a decisão do ministro Luiz Fux de cassar essa decisão. Nós ficamos muito num debate verdadeiramente do Supremo Tribunal Federal, dos procedimentos, colegialidade, de não respeitar a jurisprudência, súmula, etc. Mas a reclamação, a crítica que a gente recebeu foi que o tema de fundo, que é a questão criminal, inclusive, e a própria legislação, a gente não debateu. Foi uma crítica que veio da Thaís Lima, lá da Defensora Pública do Rio de Janeiro. E eu queria te ouvir sobre isso, Juliana. Primeiro, agradecer a Thaís pelo comentário, né, pela crítica, que para a gente é super importante poder ouvir esse tipo de opinião, e eu concordo com ela. Eu acho que, de fato, a gente deu notícia, né, desse debate mais substantivo, mas porque não se aprofundou, porque, de alguma maneira, esse caso sequestrou a discussão, né? A gente chegou a mencionar, me lembro que o Tomás mencionou, o fato de que esse era o pior caso possível para se discutir a questão de fundo, né? A questão relacionada aos direitos que estão previstos na legislação, porque é um criminoso conhecido, cometeu crimes hediondos, né? Foi condenado por crimes hediondos, já teve foragido, etc. E a própria forma como se deu a decisão, né? Numa decisão monocrática, esquisita, enfim, e todo aquele debate que a gente trouxe na semana passada também obscureceu aí esse debate de fundo, que é muito importante e que tem tudo a ver com o próprio Supremo Tribunal Federal, né, que já reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, e essa é uma legislação que vem em 2019 e que busca enfrentar isso também, né, as prisões ilegais, as prisões ilegítimas, que levam, entre outras razões, ao superencarceramento que a gente observa hoje. Então, também restringir, né, o argumento do ministro Marco Aurélio a uma interpretação literal desconsidera que o próprio Supremo já reconheceu essa deficiência, essa inconstitucionalidade do sistema prisional, já reconheceu a existência dessas prisões ilegais, né, e que essa legislação é super nova, né, esse dispositivo é de 2019, então de alguma maneira uma reação legislativa, até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então acho que isso é bastante importante e é uma pena que isso tenha se dado, essa discussão tenha se dado nesse caso, nessas circunstâncias, nessa dinâmica, o que de alguma maneira impediu que uma discussão substantiva própria tenha sido feito. Isso pode ter consequências muito ruins para outros presos e presas, como vários defensores chamaram atenção. E acho que vale a pena, sim, a gente fazer essa nota, e agradeço aí mais uma vez a Thaís por ter trazido isso à nossa atenção. Maravilha. Diego, você o que citaria como outro destaque? Claro que a sabatina ou a não sabatina é o destaque da semana, mas que outra lembrança você nos traz sobre Supremo?
um personagem que causou uma não decisão, né? O senador Chico Rodrigues, que nós discutimos na semana passada, ele, né, a medida cautelar adotada pelo ministro Barroso, né, de suspender o mandato do senador Chico Rodrigues seria discutida pelo Supremo essa semana, pelo colegiado, e o Senado também discutiria, em algum momento, se aprova ou não essas medidas adotadas que interferem no exercício do mandato, então, pela jurisprudência do Supremo, isso exigiria uma decisão da Casa Legislativa. Mas nenhuma das duas decisões aconteceu porque o senador Chico Rodrigues se licenciou. Então, esse fato aconteceu essa semana, então não teremos resposta nesses dois frontes sobre a suspensão do mandato do senador. Que parece ter sido negociada, inclusive, com o próprio Supremo Tribunal Federal. Tomás, e você? Qual é o seu destaque? Bem, eu vou, até talvez você fique bravo, mas eu vou destacar como personagem da semana o Felipe Recondo, que ele e seu coautor, Luiz Weber, que foram indicados para o Prêmio Jabuti na área de Ciências Humanas, são finalistas, na verdade, do Prêmio Jabuti, pelo livro Os 11, o STF, seus bastidores e suas críticas, e todo mundo que acompanha esse podcast nosso, tenho certeza que se não leu, tem interesse em ler, adoraria ler, então fica aí como personagem da semana você, Recondo. Pegadinha, essa foi pegadinha, hein? Não estava combinado, não. Mas obrigado, Tomás. Diego, obrigado mais uma vez. Juliana, semana que vem a gente volta com mais Sem Precedentes. E ainda não vai ter dado tempo da posse, né? E talvez a gente tenha como primeiro teste para Cássio Nunes Marques o julgamento da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ficar de olho. Mas, Tomás, obrigado e vai ter troco, tá? Um abraço para vocês e até a próxima semana. Um abraço. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.